abra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, no capítulo 14, nós iremos ler os primeiros versículos, a partir do verso 3, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3, se você trouxe a sua Bíblia e encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Já está no telão, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Ele estava na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele podia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Versículo 6: deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é um verdadeiro culto de adoração. Aleluia. Nós da Igreja Mover em Amor nos reunimos aqui neste local todos os domingos, faça chuva, faça sol, a partir das 10 horas da manhã, com um único objetivo. Pelo menos esse deveria ser o seu único objetivo de estar aqui nesta manhã. Qual que é o objetivo? Prestar ao Senhor um verdadeiro culto de adoração. O motivo a nos tirar da nossa casa e estar aqui nesta manhã, o motivo principal é cultuar ao Senhor. A palavra culto significa homenagem. Então nós estamos aqui para homenagear o único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, a saber, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E a respeito deste culto, Jesus fez promessas. Diga assim: Jesus fez promessa todas as vezes que a gente se reunir. A promessa de Jesus é: todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, eu estarei presente no meio de vocês. Ah, que coisa linda! Isso implica dizer que um culto é uma via de mão dupla, isto é, nós nos reunimos para adorar ao Senhor, e a contrapartida é que Ele se faz presente. Talvez pelos nossos olhos carnais nós não consigamos ver a presença do Senhor, mas uma coisa é certa, meu querido e minha querida: se você verdadeiramente está aqui em espírito e em verdade, cultuando ao Senhor, Deus irá te tocar, e você poderá sentir o toque do Senhor te mudando, te transformando, te abençoando de uma maneira sobrenatural. É por isso que o pastor Éter às vezes fica indignado quando alguém vem para o culto e não discerniu o que está fazendo aqui. O apóstolo Paulo vai dizer lá à igreja aos Coríntios, no capítulo
11, a partir do verso 23, que aqueles irmãos de Coríntios estavam se reunindo sem discernir o corpo do Senhor. Então eles levavam a sua ceia, comiam a sua própria ceia, uns se fartavam, outros passavam fome. A gente percebe que era um culto sem ordem, sem decência e principalmente sem discernimento do que é adorar o Senhor e o que nos trouxe aqui, o porquê nós estamos aqui. Mas eu louvo ao Senhor que Deus tem trazido para a nossa igreja esse despertamento, porque nós não estamos aqui como um clube que as pessoas se reúnem para rever os amigos. É claro que a presença de cada um de vocês alegra o nosso coração. Nós estamos construindo na presença do Senhor uma comunhão tão forte, tão poderosa, tão gloriosa, e é maravilhoso ter comunhão com você, mas nós não podemos esquecer que acima de tudo estamos aqui para adorar o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer: guarda o teu pé todas as vezes que você entrar na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu leio o capítulo 14 de Marcos, nós vemos que está, de certa forma, acontecendo um culto. A Bíblia vai dizer que Jesus está em Betânia, na casa de um homem chamado Simão, o leproso. Essa informação é relevante, por quê? Porque ele era conhecido como alguém que foi leproso. Para os irmãos que não sabem, a lepra era uma doença altamente contagiosa. Hoje praticamente em nossos dias está erradicada, mas é uma doença infecciosa da pele, causada por vírus ou bactérias, altamente contagiosa, sem cura. Uma pessoa que foi acometida de lepra era uma pessoa condenada à morte. A Bíblia nos diz que os leprosos eram levados para um lugar distante, pois não podiam viver em sociedade, justamente pelo alto risco de contaminação. Então esses leprosos eram levados para fora da cidade. Muitos se tornavam mendigos, porque não havia mais oportunidade para leproso. Mas nós vemos que Jesus, em seu ministério, cura muitos leprosos. O fato de Jesus estar na casa deste homem chamado Simão, conhecido como o leproso, evidencia que este homem, em algum momento de sua vida, havia sido curado por Jesus. Que coisa linda! Então Jesus está em Betânia, na casa deste homem chamado Simão, o leproso. Quando você abre a sua Bíblia e lê o capítulo 12 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, você vai observar que no capítulo 12, João também retrata esta mesma passagem. Jesus em Betânia, às vésperas da Páscoa, na casa de alguém. E João vai trazer para esta passagem bíblica outros personagens. Quem é que está também? João vai dizer que Lázaro está presente nesta reunião ou neste culto. Então agora nós temos Simão, o leproso, e nós temos nesta reunião, segundo João, Lázaro. Quem é Lázaro? Lázaro é um homem que morreu e Jesus o ressuscitou depois de 4 dias. A Bíblia diz que Lázaro já cheirava mal, mas Jesus, pelo poder de Deus operando através dele, dá uma ordem: tirem a pedra. A pedra do sepulcro foi removido e Jesus proferiu um decreto: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que mesmo depois de morto, 4 dias depois, Lázaro sai
para fora e volta a ter vida. Aleluia! Ambos evangelhos, tanto de João no capítulo 12, como Marcos no capítulo 14, a Bíblia vai trazer, a narrativa bíblica vai trazer uma terceira personagem, uma mulher. Aqui em Marcos 14 nós lemos, e a Bíblia diz que neste culto, nesta reunião, tem uma mulher, e ela traz consigo um vaso cheio de um perfume caro, um vaso de alabastro, com nardo caríssimo. E ao ter o conhecimento que Jesus estava às vésperas de ser morto, ela derrama esse perfume caríssimo na cabeça de Jesus. João vai dizer que esta mulher é Marta, irmã de Lázaro. E essa é a terceira personagem da narrativa bíblica. Então nós temos Simão leproso, Lázaro, aquele que foi ressuscitado, uma testemunha viva do poder de Cristo. E nós temos a terceira personagem, que é uma mulher com perfume caro, que derrama sobre a cabeça de Jesus. Quem é esta mulher? É uma adoradora extravagante, que honra a Jesus com a sua oferta, com seus sacrifícios. Amados, estas três pessoas refletem a atitude que devemos ter ao nos reunirmos para cultuar a Deus. A primeira atitude que devemos ter ao nos reunirmos para continuar a Deus é a gratidão daquele que foi transformado por Jesus. Eu vou repetir. A primeira atitude, o primeiro sentimento que devemos ter ao nos reunirmos para cultuar a Deus é o sentimento de gratidão, porque foi Jesus que nos trouxe aqui e tem nos transformado dia após dia. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Pastor Roberto já nos antecipou dizendo: eu fumava, bebia, me drogava, mas um dia Jesus me salvou, transformou a minha vida, e hoje eu estou aqui para dar honras e glórias ao nome dEle. Aleluia. Amados, quem nós seríamos se não tivéssemos sido salvos por Ele? Às vezes nós nos esquecemos disto, e eu paro muitas vezes para refletir: quem seria o Héctor se Jesus não tivesse o alcançado? Quem você seria se a palavra de Deus não tivesse entrado no teu coração? Se através do Espírito Santo você não cresce, mas aprove Deus te salvar, te libertar, mudar a sua vida, aprove Deus revelar a você a santa e gloriosa palavra. E hoje nós estamos aqui, justificados por Ele, tendo fé em Jesus. E esta fé que brotou em seu coração não vem de você, é o que a palavra vai dizer. A fé é gerada pelo Espírito Santo. Jesus, certa feita, reúne os discípulos e faz uma pergunta crucial: vocês estão vendo eu fazer milagres, prodígios e maravilhas, o que vocês acham que eu sou? Porque o povo dizia que Jesus poderia ser um grande profeta, como Elias, como João. Mas neste momento, e debaixo desta pergunta: quem vocês que são meus discípulos acham que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o
Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Pai que estás no céu te revelou isto. Então, se hoje você está aqui e crê em Jesus Cristo como Salvador, aprove o Pai te revelar isto. Sabe por que a gente vem para o culto? Porque nós somos gratos por tudo que Ele fez por nós. Aleluia. Sabe como nós entregamos a Deus um verdadeiro culto de adoração, reconhecendo que nós não éramos nada. E talvez você nasceu no berço evangélico, como dizem aí. Seus pais já eram cristãos, e você desde pequeno cultua a Deus. Você fala: nunca vivi uma vida. E meu querido e minha querida, se por algum motivo você tivesse desviado deste caminho, se não fosse Deus ter te sustentado até os dias de hoje, quem você poderia ser? A Bíblia diz que tudo que é no homem é mal, porque o pecado opera na vida humana, mas em Cristo nós somos justificados, transformados, sarados, salvos, santos, sendo transformados dia após dia. A Bíblia diz que ao crer em Jesus, João capítulo 1, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Sabe o que significa? Deus restaurou a sua identidade, te fez nascer de novo pela água e pelo Espírito, e falou: a partir de agora você é um filho e uma filha amada do Senhor. O diabo até tenta distorcer a sua identidade, mas em Jesus você está seguro e coberto. O sangue dele nos cobre e nos purifica de todo o pecado. Quantos Lázaros nós temos aqui nesta manhã? Quantas pessoas que um dia passou pela morte espiritual, emocional, e foram livres até mesmo da morte física, porque Jesus está com você. E talvez você esteja aqui e é um Lázaro. Um dia você morreu espiritualmente, mas está aqui ressuscitado, porque há poder em Jesus Cristo. Quantos Simãos nós temos aqui nesta manhã? Pessoas com deformidades de caráter, com doenças espirituais, emocionais, ou por que não dizer doenças físicas. Pessoas em nosso meio com diagnósticos de enfermidades incuráveis, mas aprove Deus te transformar e te trazer aqui. Talvez você seja um Simão. Aleluia. Agora nós devemos nos portar aqui como esta mulher. Se o primeiro ponto da mensagem é como entregar um verdadeiro culto de adoração ao Senhor, é estar aqui com gratidão no coração. O segundo ponto da mensagem é entregar a Ele um amor sacrificial e extravagante, como fez essa mulher. Vocês percebam, amados, que ela foi além. Ela entregou algo que ninguém imaginava. Havia outras pessoas neste culto. O texto que nós lemos no versículo 4 vai dizer o seguinte, Marcos 14:4: alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Isso significa dizer que, mesmo num lugar de culto, mesmo no ambiente de adoração, tem pessoas que não conseguem discernir a presença de Jesus. E quem é este Jesus?
Olha que coisa distante, amados. Enquanto uma mulher reconhece com exata profundidade quem é Jesus, e ao discernir com exatidão e profundidade a pessoa de Jesus ali naquele culto, ela pega o melhor que ela tinha. É um vaso que, se fosse vendido, daria para ganhar muito dinheiro. Era um vaso, era um nardo caríssimo, mas ela, discernindo quem é Jesus, ela pega aquele perfume e ela derrama sobre a cabeça e o corpo de Jesus. Em outras palavras, ela entrega o melhor que tinha, porque ela entendeu quem é Jesus naquele culto. Em contrapartida, o inverso é alguém que está lá, e a Bíblia diz que existem fariseus que estão buscando um erro de Jesus, porque queriam matar Jesus. Olha que contrassenso, irmãos. Estão participando da mesma reunião, estão participando do mesmo culto, enquanto um derrama o melhor que tem, o outro está buscando um erro em Jesus para poder matá-lo. É o mesmo culto, é a mesma pessoa, estão ouvindo a mesma palavra, conseguem olhar o mesmo olhar, conseguem sentir o toque do mesmo Jesus, ouvem as mesmas palavras suaves do Mestre, mas alguém discerne quem Ele é e oferece o seu melhor, outros não o discernem. João vai dizer que esses questionamentos à adoração da mulher são liderados por um discípulo. Se fosse pelos fariseus, a gente até entende, porque fariseu é aquele que não vive o que prega. O fariseu é aquele que realmente a mensagem do evangelho não desceu para o coração. Mas existe um discípulo chamado Judas Iscariotes. Esse foi chamado por Jesus, esse foi separado por Jesus, esse se vestia como Jesus, este era ensinado por Jesus, este era um discípulo, mas mesmo sendo um discípulo, não consegue discernir quem é Jesus, e ele questiona: que desperdício! Vamos vender esse perfume e distribuir para os pobres. A Bíblia vai dizer que ele tinha segundas intenções, porque por ser o tesoureiro, ele metia a mão no dinheiro. Mas, amados, não conseguiu discernir quem é Jesus, tanto que vendeu Jesus por poucas moedas de prata. Traiu Jesus por poucas moedas de prata. Duas coisas eu quero dizer aqui nesta manhã para a gente terminar. Mais importante de vir ao culto é discernir a pessoa de Jesus em nosso meio. Mais importante do que louvar a Deus é sentir no coração que está se louvando e se entregar-se de corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Ora bacalabandaraçu. Mais importante do que estar aqui com o corpo presente é verdadeiramente ser um adorador. Glória a Deus. Porque haverá um dia, meus queridos, em que se separará aqueles que são daqueles que não são.
Deus te chamou entre aqueles que são. Você é salvo em Jesus, você é amado por Jesus, você é chamado por Jesus. Este é o primeiro ponto. Se nós estamos aqui, estamos discernindo quem é Jesus e entregaremos a Ele o melhor louvor, a melhor adoração, o melhor culto. Você está comigo? Diga um amém. Faz um barulho aí. Segundo ponto, para a gente terminar: não deixe com que ninguém te impeça de adorar. Aqueles homens queriam impedir aquela mulher de derramar o perfume em Jesus. Ei, ao longo do teu caminho, escute isso, meu querido e minha querida, alguém vai querer impedir a sua adoração. Ao longo do caminho, alguém vai dizer para você: como assim você vai todo domingo para a igreja? Como assim você separa uma parte das suas finanças para contribuir para a expansão do reino? Como assim? Alguém vai te questionar, alguém vai tentar te parar, alguém vai querer te persuadir, dizendo que você ficou doido, dizendo que ir para a igreja é uma bobagem. Mas eu quero te dizer, meu querido, não deixe ninguém parar a sua adoração. Adore. Se der vontade de gritar, grite. Se der vontade de cantar, cante. Se der vontade de dar glória a Deus, dê glória a Deus, dê aleluia, fale em línguas estranhas, rodopia, faça o que você quiser, porque na presença do Senhor há liberdade. Nós vamos nos deparar com um monte de coisa por aí, amados, tentando nos impedir. As distrações, escute. Sabe qual é a estratégia de Satanás para os tempos de hoje? As distrações. Ao longo da sua caminhada, você vai ter um monte de distração para deixar de vir para a igreja. Um monte de distração durante o culto. É por isso que a gente gosta da luz mais baixa e aqui a luz mais alta, para que você não se preocupe com o movimento. Isso impede de você se preocupar com o movimento. Por quê? Porque é só há um que reina aqui em nosso meio: Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Nós devemos oferecer a Ele o nosso melhor tempo. O que implica dizer que nós devemos oferecer ao Senhor, num culto como esse, o nosso melhor tempo, não se atrasando na hora de chegar para o culto, não se distraindo durante o culto. Assim nós oferecemos o nosso melhor tempo a Ele. Nós temos que oferecer ao Senhor o nosso melhor louvor. Como é o melhor louvor? Com a máxima intensidade e sinceridade do coração, sentindo aquilo que está louvando, porque nós não estamos louvando aqui, pastor, nós também não estamos no momento do louvor assistindo uma apresentação do grupo de louvor. O grupo de louvor é uma ferramenta de Deus para contribuir com que você louve e adore ao Senhor com a máxima intensidade e sinceridade de coração. Como nós oferecemos um verdadeiro culto de adoração ao Senhor? Oferecendo o nosso melhor tempo, o nosso melhor louvor e o melhor do coração. O que é isso? É entrega total. A verdadeira adoração envolve sacrifício, adorando mesmo nos momentos difíceis. Está difícil, está apertado, a semana foi daquelas. Venha para a casa do Senhor e entregue a sua melhor adoração, porque enquanto você adora aqui, o Senhor está trabalhando lá. Enquanto você entrega aqui, derrama sobre a cabeça de Jesus o perfume
que você trouxe, Jesus vai quebrando cadeias, vai libertando, vai arrumando, vai endireitando, vai salvando, vai curando, vai fazendo milagres. Oh! E às vezes a gente inverte, a gente vem para a igreja e a preocupação vem com a gente. Vou te dar um conselho: não traga as preocupações para este culto, não traga as tristezas para este culto. Mas é aqui que o Senhor vai me curar. Vai te curar sim, mas não traga, deixa do lado de fora. O que nós devemos fazer aqui? Derramar sobre Jesus o nosso melhor perfume. Se coloque de pé. Será que nós temos um louvor? Aleluia. Glorificado o teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso. Feche os seus olhos aí onde você está. Ore comigo. Senhor, que nesta manhã nós podemos estar presente com sinceridade de coração, em adoração, tirando tudo que nos impede de te servi-lo, de te adorar. Diga assim: Senhor, receba nesta manhã a minha oferta de adoração. Receba nesta manhã o melhor perfume, o melhor que há em mim. Eu te entrego, Senhor, e te entregarei todas as vezes que entrar aqui neste ambiente, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Feche os seus olhos. Ainda há tempo de entregar a Ele uma adoração perfeita. Ainda é tempo de se derramar. Tira a tampa do teu vaso e comece a derramar sobre Jesus esta adoração que está aí. Tudo que você trouxe. Aleluia, declare isso. O que tenho te entrego. Faça essa oração em forma de canto.